E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então começar a falar a respeito da quarta prática avaliativa, tarefas em um seminário. Ela foi realizada no ano de 2023, no finalzinho do ano de 2023, e ela traz um diferencial para a gente, perto das anteriores, e eu quero apresentar isso para você agora. O que esperar dessa nova prática, de uma nova prática avaliativa, dessa nova proposta? Mais uma proposta? Será que é mais uma prática diferente das anteriores? O que ela muda? Nessa prática, na minha dissertação, eu trago o interesse para além da organização. Nas primeiras 3 práticas avaliativas, a preocupação era a organização, como fazer, como elaborar essa prática avaliativa, mas essa vai além dessa organização. Essa aqui tinha o interesse, o intuito era revelar os alcances e potencialidades, dialogando com a fundamentação teórica escolhida. Então, eu fiz toda uma fundamentação teórica baseada nesses anos de estudo a respeito de práticas avaliativas por meio da oralidade, e eu queria fazer emergir informações, então, dentro da sala de aula naquele momento da prática avaliativa. Eu queria mostrar que realmente, então, existem essas potencialidades que já foram observadas pelos autores, e eu queria mostrar isso nas minhas práticas. Então, eu buscava verificar isso, né? Então, existe esse diálogo que eu fiz com a fundamentação teórica nessa última prática avaliativa. E foi necessário, pessoal, nessa quarta prática avaliativa, escolher uma nova turma que pudesse participar comigo, né, nessa pesquisa, onde exatamente nessa prática eu faria então essa conversa com a fundamentação teórica, procurando as potencialidades vistas durante a minha pesquisa, durante os meus estudos. E a escolha dessa turma foi interessante porque a turma que já tinha vindo comigo participando das práticas avaliativas nos primeiros anos do meu mestrado, da minha pesquisa, eles estavam se formando, estavam terminando o ensino médio. E eu tinha um pensamento de uma das turmas que eu trabalhava no ano passado, eu via um potencial muito grande neles, eles eram muito participativos, eles eram criativos, eles tinham um grande desempenho em provas escritas, em processos internos do colégio ali, de simulados, processos avaliativos internos, mas criou em mim uma curiosidade de investigar o que eles poderiam, uma expectativa, eu criei uma expectativa do que eles poderiam me mostrar de conhecimento por meio da oralidade. É até interessante essa imagem que eu coloquei ali, eles levantando a prova, a mais, né? Uma nota boa na prova escrita. Mas o que esperar dessa turma, então, que tinha um grande potencial, inclusive alguns alunos participavam de Olimpíadas de Matemática, participavam de grupos de estudos. E qual era a expectativa que eu criei, então, para essa prática avaliativa a respeito da oralidade? É uma expectativa muito alta, porque eles têm um grande potencial e eu esperava ver isso nas práticas por meio da oralidade. Então, pessoal, eu quero apresentar para vocês aqui a ideia da prática avaliativa Tarefas em um Seminário e apresentar um breve resumo da organização. A Tarefas em um Seminário, ela foi uma ideia a ser realizada na véspera de um provão que nós temos no nosso colégio, onde os alunos têm que resolver essa prova com temas que foram aplicados nas séries durante todo o ano letivo. Então, eu tive essa ideia de tentar incentivar os alunos a estudarem para esse provão, e eu trouxe algumas tarefas para eles de um nível um pouco mais avançado, são tarefas de nível de vestibular. Todos eles receberam uma lista de questões e nós tivemos um primeiro momento onde eles resolviam essas questões em sala de aula. O segundo momento seria a apresentação em forma de seminário dessas tarefas, onde naquele momento eu estaria colhendo informações para poder verificar as potencialidades as quais eu pesquisei e apresentei na minha fundamentação teórica. Então eu coloquei aqui um resumo de tudo que eu acho interessante que deveria ter numa organização de um seminário como esse, que eu apliquei em sala de aula. Separar a turma em grupos, distribuir a lista de tarefas, acompanhar as resoluções, o papel do professor estar sempre presente, dialogando com os alunos, sortear uma tarefa por grupo, orientar sobre a apresentação, preparar os recursos necessários e ter uma checklist para avaliação. Então, é um breve resumo de como que você poderia se organizar
para fazer essa prática avaliativa. Orientar sobre a apresentação, que é um dos tópicos que eu coloquei ali, é muito interessante, porque o que você espera durante a apresentação que o aluno vai fazer? É um momento, um dos mais importantes da prática avaliativa. Então, o que você espera? Que recursos você quer que ele use? Você quer que ele use alguma forma de brincadeira, de dinâmica? Ou você quer que ele use tecnologia, interação entre os colegas da sala? Então, é interessante que o professor tenha sempre em mente os objetivos muito claros, um cronograma muito bem fixado, para que a prática avaliativa aconteça da melhor maneira possível. Tá legal? Eu coloquei as tarefas propostas aqui. Então, nós tínhamos tarefas de semelhança de triângulos, relações métricas no triângulo retângulo, relações trigonométricas no triângulo retângulo, tarefa do teorema de Pitágoras e lei dos senos e cossenos. Uma nova turma e os mesmos medos. Pessoal, como eu disse agora há pouco, essa é uma nova turma. A turma que já estava com a experiência se formou, terminou o ensino médio. Então, eu estava com uma nova turma e os mesmos medos. Primeira prática avaliativa envolvendo a oralidade. A preocupação da turma era qual? A respeito de algum deslize durante a fala que pudesse prejudicar a atribuição de nota realizada pelo professor, além da tensão pela falta de experiência em apresentar diante de um público. Então, vejam, pessoal, é a mesma coisa do professor por um dia. A mesma coisa que aconteceu no ano de 2021, na primeira prática, estava acontecendo novamente. Os alunos, por não terem uma experiência em práticas avaliativas por meio da oralidade, têm esse momento de tensão, de preocupação. E é papel do professor estar ali orientando o aluno, explicando como vai funcionar, se a avaliação é formativa, falando que ele está ali para apoiar, para guiar o aluno. Então, papel do professor também estar apoiando o aluno, principalmente se for uma turma nova que está começando, sem experiência alguma. Tá legal? Um diálogo inteligente. Pessoal, nesses próximos slides aqui, eu coloquei uma das tarefas aplicadas e foi uma dos grupos que apresentaram lá na frente, no dia do seminário, e que eu resolvi colocar na minha dissertação devido a tantas potencialidades. Eu trouxe um pedaço e poucas potencialidades observadas de tantas que foram vistas no dia, tá? Eu coloquei aqui um diálogo inteligente, alcances e potencialidades. Eu lembro que nesse grupo era formado por três componentes, 2 meninas e um menino. E eu percebi assim logo de cara o quanto de potencialidade que eu poderia observar quando começaram a apresentar a tarefa. Eu coloquei a tarefa aqui, um resumo rapidamente do que eles deveriam fazer. Repare que era um triângulo retângulo. O principal domínio que eles deveriam ter aqui era o de relações métricas no triângulo retângulo. Então, é legal que eu pude perceber o domínio desse conteúdo durante a fala dos alunos, tá? E eu trouxe nesse próximo slide, pessoal, um diálogo. Eu não vou ler todo ele, tem na minha dissertação, caso você tenha interesse, dá uma pausa aí, ou vai na minha dissertação que tem o diálogo completo e toda a análise feita durante a explicação dessa aluna. É uma aluna que aqui eu chamo de Alice, né, na minha dissertação, eu chamo de Alice, onde o professor vai dialogando com ela e baseado nas perguntas que o professor vai fazendo e nas respostas, eu vou conseguindo colher informações. Eu vou fazendo uma pergunta, a aluna me responde, baseado na resposta dela eu consigo fazer uma nova pergunta e eu vou indo a fundo nesse diálogo para conseguir ver até onde ela sabe desse conteúdo, o que tanto ela sabe. É interessante perceber que nesse diálogo a conversa não fica superficial. Eu consigo perceber, baseado numa resposta dela, que eu consigo colher mais informações e eu vou indo. Então, fica interessante que você leia depois o passo a passo desse diálogo, onde ela mostra segurança no que ela está fazendo, ela mostra que ela se aprofundou no conteúdo, que ela pesquisou, que ela preparou, que ela viu possibilidade de encaminhamento. Gente, é muito interessante você aplicar isso em sala de aula e poder verificar que as potencialidades que você procurava, que foram faladas lá na sua fundamentação teórica, estão emergindo ali naquele momento, tá? Deixa eu passar aqui no próximo slide. Quais os objetivos alcançados por meio da oralidade? Eu coloquei algumas que eu observei nessa tarefa dessa aluna que eu citei, né? Que eu coloquei uma conversa
do professor com essa aluna no momento da prática avaliativa. Então, quais objetivos que eu consegui alcançar por meio da oralidade? Eu citei 3 aqui e eu gostaria de apresentar para vocês. O primeiro é uma oralidade não superficial. Ela não está falando qualquer coisa ali na frente. Pessoal, eu coloquei até o que o autor apresenta para mim, que foi um dos autores apresentados na minha fundamentação teórica, que ele fala que o diálogo permite um nível elevado de interação, visto que os questionamentos que virão são imprevisíveis. Foi o que aconteceu. Conforme ela ia falando, eu ia perguntando, eu não sabia o que ela ia me responder. E baseado na pergunta dela, eu ia aprofundando com um novo questionamento. E depende totalmente do que o aluno irá responder em um primeiro momento. Então, como eu não sabia o que ele ia me responder, a pergunta minha era baseada na resposta dele. Foi um momento de muita interação, foi um momento de perceber que a oralidade ali estava presente em todo o tempo, e era uma oralidade, como eu coloquei, não superficial. O segundo ponto foi um feedback imediato. Foi na hora eu conseguia perceber se a aluna, o grupo ou os demais grupos sabiam o que eles sabiam a respeito do conteúdo. Então, esse feedback imediato que todo professor que trabalha com práticas avaliativas por meio da oralidade ele consegue ter é visto na hora. A resposta aos seus questionamentos sobre o conhecimento que os mesmos demonstram apresentar é imediato, não sendo necessário tirar tempo em casa ou no trabalho para corrigir provas e analisar o que está escrito. O professor verificou aquilo de acordo com o que o aluno falou naquele momento. Ele tem uma checklist ali, ele vai anotando, vai fazendo anotações, mas ele vai tendo esse feedback na hora da fala. Ele não precisa recolher, pôr numa pasta, uma prova e depois verificar, ou um relatório do aluno, né, um portfólio. Não. Ele está ali naquele momento, na hora que o aluno fala, ele já consegue ter um feedback se o aluno sabe ou não determinado assunto. E o envolvimento profundo e ativo na matéria, que foi um dos pontos mais altos que eu pude verificar desse grupo de alunos que apresentou a tarefa 5. Mais precisamente dessa aluna que eu coloquei a conversa ali no slide anterior. Envolvimento profundo e ativo na matéria. Pedir ao aluno o que um conceito significa requer uma compreensão mais profunda. Desse modo, o aluno que está sendo avaliado, ele acaba se apropriando da matéria e dessa forma pode articular, defender suas ideias de forma clara a ser compreendida pelos ouvintes. Foi o que aconteceu. Depois dê uma olhadinha, eu vou aprofundando a conversa e ela vai se apropriando, ela vai mostrando que tem conhecimento, ela vai mostrando que ela tem domínio do conteúdo e mostra por que ela tomou aquela decisão de resolver aquela questão daquela maneira. Então, essa potencialidade observada, o envolvimento profundo e ativo, foi uma das que mais me chamou a atenção. Tá legal? E eu quero agradecer você que ficou até aqui comigo, acompanhando essa última prática avaliativa. Na verdade, acompanhando as 3 primeiras e essa última prática avaliativa, onde eu pude expor para vocês aqui maneiras de organização, o que deu certo, o que deu errado, o que eu faria de diferente, como você aplicar em sala de aula. No próximo vídeo, eu apresento um geral das potencialidades observadas na minha pesquisa e as conclusões, as considerações finais de tudo isso, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!